Show de bola, vamos lá? Hoje é dia 28/6/2023, mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1, do curso técnico em informática, do Cefores, Centro de Educação Profissional, da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Já deve ter chegado para vocês aí a minha tela. Essa tela é a tela do painel de controle do data center. Estou com o meu usuário próprio. Cada um de vocês já tem aí os seus respectivos usuários de senha para acesso ao painel de controle de vocês. Já estou aqui com o Workbench, MySQL Workbench, com o projeto de banco de dados que nós usamos como exemplo na aula passada, que é aquele do Buzz, né? Acho que a gente fez uma atividade simulando como se fosse a empresa de ônibus Montijo, ou qualquer outra empresa de ônibus aí fictícia. E nós criamos essas tabelas aqui, ó. Só a título de curiosidade, deixa eu ver, com vocês não vou fazer. Não, vai ser em outra disciplina, então esquece. Bom, aí eu mostrei para vocês que aqui no MySQL Workbench é possível eu gerar o código para criar esse banco de dados. Eu mostrei para vocês que eu tenho a possibilidade de conectar o meu MySQL Workbench direto com um servidor. E aí, se eu estabelecer essa conexão aqui, ó, eu consigo interagir, eu consigo fazer com que o meu MySQL Workbench possa interagir direto com o software de banco de dados. Posso também pedir para que o meu MySQL Workbench processe a criação desse banco de dados em um determinado servidor. Então, next. Foi isso que a gente fez na aula passada, até chegar nesse ponto. Ó. Esse ponto é o ponto em que o Workbench tem já codificado todas as instruções SQL para enviar ao sistema gerenciador de banco de dados ou ao software de banco de dados para que esse projeto de banco de dados seja implementado. Eu mostrei para vocês isso na prática, demonstrei isso na aula passada. Eu fui pegando cada comando desse, trazendo aqui para o meu painel de controle, dentro da ferramenta de banco de dados, que é o phpMyAdmin. Dentro dessa ferramenta, nós tínhamos criado o banco de dados ônibus. E aqui, dentro desse banco de dados, eu mostrei para vocês como é que eu posso fazer para pegar esses códigos. Eu criei lá, ó, a tabela de estados e a tabela de cidades. Estão criadas aqui, ó, a tabela de estados e a tabela de cidades. Bom, deixa eu criar o restante aqui. Eu vou aproveitando e à medida que eu for... Bom, só que eu tenho que trocar o nome do meu banco de dados aqui, né? Porque o meu aqui está Zeca_ônibus. Lá no data center está prof_ônibus. Então, se eu colocar no Workbench exatamente como está no data center, eu economizo tempo. Então, eu vou pôr aqui, ó, prof_ônibus. Agora sim, eu vou fazer diferente. Eu mostrei para você já como é que gera o código inteirinho do projeto. Então, agora, eu vou fazer diferente. Ó. Eu já tenho aqui as tabelas estados e cidades. São essas duas aqui, ó. Então, agora eu vou criar a tabela de fabricantes. O que eu posso fazer? Botão direito do mouse em cima da tabela fabricantes. E aqui, ó, tem essa opção aqui, ó. Copy SQL to clipboard. O que eu estou fazendo? Aquele comando SQL que ele vai gerar para enviar ao software de banco de dados para a criação da tabela fabricantes, é como se eu já desse um Ctrl+C.
nesse comando. Então, quando eu clico nesse copy SQL aqui, ó, quando eu vou lá no meu PHP-MyAdmin, na aba SQL, quando eu mandar colar aqui, ó, ele já traz o comando para a criação da tabela fabricantes. Então, vamos falar um pouquinho mais desse comando aqui, ó. Ele é extremamente simples, ele é meio que autoexplicativo, né? Esse comando SQL é um comando que solicita ao software de banco de dados. Aqui no nosso caso, ó, deixa eu mostrar para vocês algumas informações. Deixa eu ver aqui onde é que fica isso. Deixa eu lembrar. Tem um lugar aqui que dá para ver. Onde é? Vamos ver se está aqui. Ah, aqui no começo, ó. Então, aqui eu tenho informações sobre o meu servidor de banco de dados. Então, o meu servidor de banco de dados, ó, ele está rodando nesse servidor. Qual que é o tipo de servidor? MariaDB. MariaDB é um dos vários softwares de banco de dados que nós temos no mercado. Existem dezenas, tá? Eu até tinha alguns, eu tinha feito uma época uma listagem no meu site que mostrava alguns dos bancos de dados. Era nesse link aqui, ó, banco de dados e SQL. Eu tinha listado vários aqui, ó. Tá até desatualizado, alguns já sumiu até a imagem, ó. SQLite, inclusive ele já vem nativo no Android. PostgreSQL, esse aqui é o MySQL, esse aqui é o Firebird. Deixa eu ver o Firebird aqui. Deixa eu ir abrindo, ó. Firebird, esse aqui, internet hoje tá difícil, hein? Oracle, DB2 Informix, o SQL Server Microsoft, esse aqui é outro, Outbase, nunca usei na minha vida. Esse outro aqui é o OpenBase, também nunca usei. Esse aqui é o Interbase, muito utilizado, viu? Tem muita empresa aí que tem esse banco de dados. Progress. Então, aqui tem alguns links, vários aí dos... Vamos ver aqui, ó. O Firebird, esse é gratuito. Oracle não é gratuito, pode custar uma fortuna, dependendo da... Você já viu aquelas empresas que o preço do produto é pela cara do cliente? Então, a Oracle é uma dessas empresas. Se você é uma empresa pequena, eles te cobram um rim. Se você é uma empresa grande, você dá um rim, um pulmão, um pâncreas e uma perna. Tomara que eles não assistam esse vídeo no YouTube depois, senão eles vão ficar com raiva de mim. Bom, voltando então. Então, aqui ó, nós temos informações do servidor, tá? Esse servidor MariaDB está rodando num Apache, desculpa, tá rodando junto com um servidor Apache. O que mais que temos de relevante aqui? Só. Beleza, então vamos voltar. Então, aqui na aba SQL, eu posso mandar processar um comando no Prof. ônibus. Quando eu dou Ctrl V, eu falo criar a tabela. Isso aqui, ó, se ela não existir, se eu tirar esse comando aqui também vai funcionar, porque ela não existe. Não existe tabela fabricantes lá no banco de dados ônibus, Prof. ônibus. Inclusive, esse Prof. ônibus aqui, ó, ele é opcional, uma vez que eu já estou com o banco de dados Prof. ônibus selecionado aqui em cima, ó. Veja aqui, onde eu estou passando o mouse. Como o banco de dados que está selecionado é o Prof. ônibus, eu nem precisaria colocar isso aqui, ó. Aqui você começa já a perceber que em SQL nós temos a hierarquia, nome do banco de dados, ponto, nome da tabela. Isso pode ir além. Tá bom? Bom? Nós instalamos aqui na Islândia. Instalação de quê? Do suporte corretor. Nas salas 331.
Ah, eu não conheço quem é. Tá, eu vou procurar, cara. Obrigado. Nada. Então, aqui a gente tem uma hierarquia, ó. Nome do banco, ponto o nome da tabela, e isso pode se estender até o nome da coluna. Seria o nome do banco, ponto o nome da tabela, ponto o nome da coluna, tá? Isso a gente pode usar em praticamente todos os comandos SQL. Ok. Então, eu estou mandando criar a tabela fabricantes, abre parênteses. Dentro desses parênteses, eu vou listar todas as colunas que vão ser definidas ou criadas nessa tabela. Então, aqui nós temos a coluna ID, que é do tipo integer. Esse int aqui, vocês se lembram, nós vimos todos os tipos numéricos que tem lá no manual do MySQL, lá naquele PDF. Aqui nós estamos falando que esse ID é not null, ou seja, o preenchimento é obrigatório. Estamos falando que ele é auto-incremento, não preciso digitar o valor para ele, que o próprio software de banco de dados irá inserir um número sequencial. Depois, a vírgula, coluna nome, que vai aceitar uma informação do tipo varchar, com capacidade máxima de 45 caracteres, também de preenchimento obrigatório. Nessa tabela que só tem duas colunas, a coluna ID foi eleita, será definida como a chave primária. Esse engine no DB aqui, ó, já vou recomendar para vocês que vocês assistam um vídeo que eu tenho aqui no... Eu não sei se foi palestra, se foi aula, não sei o que diabo foi. Eu vou achar aqui rapidinho. O FTM Integridade Referencial. Deixa eu já postar esse link para vocês, que isso aqui para vocês acho que eu vou ter que ir lá direto no meu canal, Integridade Referencial. Para ver se eu acho isso mais fácil. Só um segundo. Olha, o que aconteceu com o YouTube? Ah, gente, eu escrevi errado. O FTM. O FTM. Agora sim. Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. É uma live. Acho que foi na época da pandemia. Eu fiz uma live sobre esse tema. Então, ó, deixa eu botar aqui para que vocês possam ver. E depois, quem não achar, me manda no Zap. Eu consigo pegar esse link e compartilhar com vocês, tá? Foi feito no dia 22/6/2020, Engenharia Reversa e Integridade Referencial. Esses dois assuntos em banco de dados são importantíssimos, importantíssimos. E eu fiz isso aqui, ó, são só 50 minutos, tirando aqui, ó, eu usei o MySQL Workbench, fiz aqui um projeto de exemplo. Ó, só que eu usei outros softwares. É até legal que vocês vão visualizar aí a questão de outros softwares, tá? Então, depois assistam esse vídeo e qualquer dúvida, anota e me pergunta na próxima aula. E quem não encontrar esse vídeo depois, me manda um zap que eu passo o link do vídeo lá no grupo depois. Por quê? Porque no caso do MariaDB MySQL, esse engine do DB aqui, ó, eu precisaria de quase que uma aula só para falar dele. Mas tudo bem. Isso aqui a gente vai colocar sempre no final do comando, tá? Pronto, feito aí o comando, clico no botão executar, processou corretamente, já está lá a tabela fabricantes, certo? Volto aqui no meu Workbench, criei fabricantes, posso criar ônibus. Percebam que ao criar essas tabelas, eu preciso seguir uma sequência lógica. Por exemplo, até agora, eu tenho criado no meu banco de dados estados, cidades e fabricantes. Tenho 3 tabelas lá. Eu posso criar, por exemplo, viagens? Não posso. Por quê? A tabela de viagens, ela depende da tabela de ônibus. Ao tentar criar a tabela de viagens,
Vou até fazer aqui para que vocês possam ver, ó. Copiar o SQL, vamos lá no Workbench, abrir a aba SQL. Vou colar o comando aqui. Percebam que, ao criar a tabela viagens, ele faz referência à tabela de horários e à tabela de ônibus. Eu ainda não tenho essas tabelas criadas. Ok? Aproveitando, eu preciso mudar um negócio aqui, ó. Não sei por que ficou desse jeito, porque o meu Workbench não estava desconfigurado com isso. Aqui no meu Workbench, eu sempre deixo ele configurado da seguinte forma. Configuração, meu Deus, deixa eu lembrar onde é que fica isso aqui agora. Acho que é em modelo. Opção, modelo, opções. É aqui mesmo, ó. Tá vendo que o padrão para foreign key, que é a chave estrangeira, está no action e no action. Aqui, ó, on update, no action. On delete, no action. Por isso que na hora de gerar o comando, ele gerou aqui, ó, no action e no action para on delete e on update. Isso aqui, vocês vão entender o que significa on update e on delete quando você faz um relacionamento entre duas tabelas, lá naquele vídeo do YouTube que eu acabei de mostrar. Isso aqui chama-se integridade referencial. Lá eu fiz uma aula só disso, tem quase 50 minutos. Vocês vão assistir lá e anotem as dúvidas e me perguntem na semana que vem. Se ninguém perguntar nada na semana que vem, eu já sei que ninguém assistiu. Bom, voltando. Então, eu sempre uso... bom, esse aqui é o default, né? Aqui, ó, esse aqui no DB tá certo, no diagrama tá. Só que para mudar esse default aqui, ó, eu tenho que desmarcar essa opção aqui para ele parar de usar o padrão e eu uso restrito e restrito. Então, essas diferenças aqui, ó, de restrito, set null, cascade no action, você vai descobrir lá naquele videozinho que eu mostrei para vocês lá, certo? Dei ok, mudei as configurações aqui do meu Workbench, agora eu não sei se eu mudei só nesse modelo atual, ou se eu mudei nas configurações do software para toda vez que ele for fazer, se bem que eu peguei nas opções do modelo, e esse troço ele tem uma configuração, que é uma configuração geral do software, para toda vez que eu for criar um novo projeto, ele já usar isso como padrão. Bom, deixa, mas aqui eu ainda acho que ele continua gerando, quer ver? Tabela viagens, copy SQL, vamos apagar esse aqui, vamos colar o novo, olha lá, continua como no action. Como é que eu faço para corrigir isso num projeto que está pronto? Esqueci, fiz o projeto inteirinho. Eu tenho que entrar tabela por tabela, deixa eu ver se é na tabela. Não é na tabela, é no relacionamento, eu acho. Deixa eu pegar esse relacionamento aqui, ó. Não é aqui também? Então, deixa eu lembrar onde é que está isso. Viagens. Aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. É porque a gente está habituado, quando abre as propriedades de uma tabela, a gente está habituado a olhar só aqui para a aba de colunas, mas tem a aba de índices, tem a aba de chaves estrangeiras. É nessa aqui, de chaves estrangeiras, que quando eu clico no relacionamento, ele mostra o no action aqui do lado direito. Tá vendo? Ó? Então eu troco no action para restrito, no action para restrito. Aí eu teria que fazer isso em todos. Todas as tabelas que têm relacionamento. As cidades têm o F. Quando eu falo que tem relacionamento, é o seguinte, ó. Quando eu ponho a setinha do mouse em cima da ligação, do relacionamento entre as duas tabelas, ele me mostra que, de um lado, na tabela estados, é a coluna sigla, e do outro lado, na tabela cidades, é a coluna UF. O no action, ou restrito, é lá na UF, porque a sigla é chave primária do outro lado, tá? Então, eu dou um duplo clique aqui, vou lá na chave estrangeira. Opa, cliquei errado de novo. A tabela cidades, ó, faço a mesma coisa, tá vendo? Vou lá na chaves estrangeiras, clico aqui e troco no action para restrito.
Teria que fazer isso em todas as tabelas que tem esse relacionamento, tá? Bom, retornando. Bom, vocês viram que não dá para criar isso aqui, ó. Por quê? Porque eu não tenho ainda a tabela horários e não tenho a tabela de ônibus. Se rodar isso aqui, tinha que dar erro. Olha lá. Não pode criar a tabela viagens. Qual que é o erro? 150. Vamos ver o que ele fala nos detalhes aqui. Beleza. Mas aí, se eu seguir a sequência bonitinha, eu já tenho fabricantes. O que eu preciso para criar ônibus? Para criar ônibus, eu só preciso do fabricante. Fabricante eu já tenho, então eu posso copiar aqui o busão e lá colar o comando. Esse aqui tinha que ser restrito. Esse aqui tinha que ser restrito. E aí eu rodo esse comando. Parabéns para mim, criei a tabela de ônibus. Certo? Não sei se vocês fizeram na aula passada, porque todo mundo, eu imagino, que criou esse banco de dados inteiro e me mandou lá como atividade da aula passada. Né? A gente chamou até de atividade bus, se não me falha a memória. Bom, então criar vocês já sabem. Então, o próximo passo será... Eu quero mostrar para vocês agora como é que eu faço para cadastrar informações. Então, vejam que, quando eu clico na tabela Estados, ele vem aqui na aba de visualizar e fala para mim, ó, que a tabela Estados está vazia. Retornou um conjunto vazio. 0 registros. Então, na tabela Estados, nós temos o comando, que é um comando fácil demais. Sabe aqueles comandos que não exige neurônio nenhum? É esse aqui, ó. Insert, into, o nome da tabela Estados, o nome das colunas, sigla, nome. Pode fazer aqui na frente mesmo. Values, abre parênteses. Qual que é o valor de sigla? MG. Qual que é o valor de nome? Minas Gerais, fecha aspas, fecha parênteses, ponto e vírgula. Então, olha que comando mais bobo. Não tem nenhuma ciência aqui, não tem nem que esquentar a cabeça. Insert into, o nome da tabela. Quais as colunas da tabela que você quer preencher? Lembrando que você é obrigado a informar todas as colunas da tabela que são not null. Porque not null é de preenchimento obrigatório. Se eu não informar, o que acontece? Dá erro. No caso da tabela de... Eu vou até abrir uma outra aba aqui, ó, para a gente visualizar a estrutura da tabela de estados. Aqui, a estrutura da tabela de estados, ele está falando o seguinte, ó. Coluna sigla, aceita nulo? Não. Coluna nome, aceita nulo? Não. Então, isso significa que se eu tentar cadastrar Minas Gerais sem o nome... Deixa eu antes... para não me perder esse comando, deixa eu guardar ele aqui. Se eu tentar cadastrar MG sem o nome, vai dar erro? Não deu erro. O que ele pôs no nome? De enxerida ele pôs null? Ah, ele deixou espaço. Tá vendo? Espaço, gente, é diferente de null, tá? Quer ver um negócio? Deixa eu tentar colocar um nulo aqui para você ver. Então, o PHP-MyAdmin, ele foi lá e inseriu um null, um espaço para mim de enxerido que ele é. Porque eu não informei. Cadê o null aqui? Null. Tá, então já que é assim, eu vou fazer na força bruta. Olha o que eu vou fazer. Já que ele me enganou, ele pôs aqui, ó, MG com nome vazio, eu vou remover essa linha e vou cadastrar de novo. Cadê o comando de cadastrar? Apaguei, né? A gente cadastra de novo. Então, já que ele quer me enganar, eu que vou enganar ele. Eu vou falar que na coluna nome, eu quero colocar nulo. Executar. Agora sim. Olha a mensagem de erro. Coluna nome não pode ser vazia.
certo? Por quê? Porque o nome é not null. Aqui no caso aqui, quando eu não informei a coluna nome com o respectivo valor, o PHP não é de mim ou pode estar lá alguma configuração no servidor, ele meteu um espaço lá. Você viu que não aparece nulo. Em outra tabela, a gente coloca nulo para você ver como é que fica. Então, agora sim, eu vou colocar esse comando. Esse comando aqui, eu preciso que você entenda como ele funciona hoje. Por quê? Porque a atividade que eu vou passar hoje, você vai fazer o projeto do banco de dados, criar o banco de dados e inserir 10 linhas em cada tabela do seu banco de dados. Então, além de fazer o projeto no Workbench, você vai inserir 10 linhas em cada uma das tabelas que você criou. Bom, essa atividade, provavelmente vocês não vão conseguir entregar hoje, mas se entregar hoje também, tudo bem. Seria legal que vocês assistissem o vídeo lá da integridade diferencial antes de fazer a atividade, porque tem algumas coisas que podem estar relacionadas, mas é possível fazer a atividade também sem assistir o vídeo. Eu vou até demonstrar algumas coisas aqui. Então, perceba que, se a coluna é not null, eu tenho que colocar alguma informação, senão não vai funcionar, tá? Esse comando aqui foi processado com sucesso. Se eu voltar aqui na aba visualizar... eu não processei ele, não? Então, é porque tinha dado erro, né? Eu tentei com null, agora com Minas Gerais, vamos executar. Processou com sucesso. Na hora que eu voltar aqui na aba visualizar, agora, dentro da tabela estados, eu tenho MG Minas Gerais. Posso inserir outros aqui, ó, editar. Vamos inserir agora SP São Paulo. Posso, separando com ponto e vírgula, colocar vários. Estou bagunçado desse jeito também, né? Então, posso pôr aqui, ó, RJ, RS... Ai, Jesus. PR. Então, São Paulo. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Rio Grande do Sul. Paraná. Bom, se eu tenho certeza que esses comandos estão corretos, eu tenho 4 comandos. O ponto e vírgula é o delimitador. Ai, Senhor. Pronto, né? 2 furos lá. O suporte é 2 furos. Vou falar correndo enquanto ele para. 3 furos? Beleza. São 4 comandos separados por ponto e vírgula. Aqui, ó, tá falando que o delimitador é o ponto e vírgula. O delimitador é o que separa os comandos, tá? Na hora que vai o lote lá para o software de banco de dados, o software de banco de dados vai se separando pelo ponto e vírgula e sabe onde termina um comando, onde começa o outro. Então, clico no botão executar, processou corretamente, nenhuma mensagem de erro. Quando eu voltar aqui no visualizar, ó, tem os 5 estados cadastrados, certo? Vocês vão fazer isso em todas as tabelas do seu projeto. Agora, olha só que interessante. Eu vou fazer isso agora na tabela de cidades. E no projeto, quando nós fizemos o projeto, nós falamos que a tabela cidades tem uma coluna chamada UF. E o preenchimento dessa coluna está relacionado à coluna sigla lá da tabela estados. Então, se eu vier aqui na tabela de cidades,
e tentar fazer isso aqui, ó. Insert, into, cidades. Cidades tem o ID, tem o nome da cidade e tem a danada da UF. Values. O ID é autoincremento, lembra? Ó, vamos voltar aqui. Tabela cidades. Tabela cidades. Na estrutura da tabela cidades, ó, a coluna ID é autoincremento. O que significa isso? Não preciso preencher ela, não preciso nem colocar ela aqui, ó. Então, só o nome e o UF. Então, eu vou colocar aqui, ó, Uberaba. Uberaba é do MG. Então, essa UF aqui, ó, ela está associada a quem? A sigla lá da tabela estados. Então, se eu voltar aqui na tabela estados, na coluna sigla, nesse momento, eu tenho MG, PR, RJ, RS e SP. Só esses 5 que eu posso informar aqui. Se eu colocasse aqui, por exemplo, AM, o que vai acontecer? Erro. Por que está errado? Porque está falando o seguinte, ó. Esse AM aqui não existe lá na sigla da tabela estados. Então, isso aqui é o comecinho da integridade referencial que vocês vão estudar lá naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem e anotarem as dúvidas para a próxima aula, tá? Então, aqui, ó, AM não está cadastrado lá na coluna sigla da tabela estados. Então, o próprio software de banco de dados faz esse controle. Então, percebam que o software de banco de dados, o projeto de banco de dados, ele é muito importante, porque quando você estabelece regras, você define coisas lá no projeto, essas definições, essas regras serão transferidas para o software de banco de dados através de comandos, e o software de banco de dados controla essas regras. Essas regras ajudam a manter a qualidade dos dados que você tem armazenado no seu sistema. Então, eu nunca nesse banco de dados vou achar uma cidade associada a um estado que não existe. Por quê? Porque o próprio software de banco de dados controla e não deixa que isso aconteça. Então, Uberaba, eu vou colocar ligado a MG. Já vou colocar vários aqui na confiança, que esse troço vai funcionar. Uberaba, Araxá, Minas. Vamos colocar aqui mais Tuiutaba, Tuiutaba. O que mais? Delta. Vamos colocar uma de São Paulo aqui. Igarapava. Igarapava é SP. Vamos processar isso tudo. Deu tudo certo. Se eu voltar aqui agora na tabela de cidades, percebam que eu tenho aqui 6 cidades cadastradas. Percebam que Uberaba começou na 2. Será que eu já tinha inserido a cidade 1 aqui e apagado? Porque eu não informo o código. Se eu inserir uma próxima cidade qualquer aqui, ele deve colocar a cidade 7. Vamos fazer um teste? Deixa eu ver se tem aqui. Tem ainda, ó. Vou colocar aqui a cidade de Campinas, no estado de São Paulo. E vamos ver qual será o código da cidade de Campinas. Olha lá, ele já mostrou, a cidade 7. Então, o ID, como é autoincremento, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ele incrementa automaticamente. Eu não preciso informar na hora de mandar os dados para essa tabela. E o programador, quando for criar o algoritmo, ele também não precisa se preocupar em preencher essa informação, porque o próprio software de banco de dados faz o preenchimento quando a coluna é autoincremento, que é o caso do nosso ID aqui. Certo? Alguma dúvida, pessoal, nesse processo? Então, repetindo, eu vou passar uma atividade daqui um pouquinho, eu vou liberar uma próxima atividade que vocês vão fazer o projeto de banco de dados, aí vocês têm que me mandar a imagem do projeto aqui do Workbench. Então, na hora de mandar a atividade por e-mail, vocês vão mandar a foto do projeto, aí vocês vão mandar uma foto aqui do PHP MyAdmin e eu quero uma foto de cada tabela, com as 10 linhas inseridas aqui, tá? Então, essa atividade na hora de enviar vai ter várias fotos.
Que aí você vai clicando em cada tabela aqui, ó, e vai aparecendo as linhas inseridas, e aí você me manda essas imagens também. Ok? Dúvidas? Ok, então já vou preparar essa atividade e já passo para vocês.